Fala, galerinha da física, aqui quem tá falando é o Fernando Augusto do canal Física de Altas Energias e hoje eu tô gravando mais um vídeo aqui para equipe Potato. Hoje a gente gravando um vídeo de Física 1A do curso do CEDEG. E você que faz faculdade à distância, seja CEDEG ou não, e tá com problema na área de exatas, procura o nosso amigo Marcelo, o popular Batata, pelo número que tá aqui embaixo, ó, colocado. O nosso querido amigo Marcelo, eles têm uma equipe de professores prontas para lhe atender, tanto da área de exatas como programação de computadores e muito mais, tá? Tenho certeza que você não vai se arrepender. A equipe Potato é uma equipe que já tem quase uma década de tradição, ajudando universitários, tanto presenciais como à distância. São aulas ao vivo, são resoluções de provas, isso sem contar em todo tipo de auxílio que é prestado à distância, ok? Hoje nós vamos estar aqui ingressando a parte da aula de vetores, tá? Então, eu vou lecionar esse pedacinho aqui para vocês, tá? Então, vamos lá. O que é que vem a ser vetores? Vetores são entes geométricos, certo? Que possuem como característica o módulo, ou seja, a intensidade, a direção e o sentido, tá? Então, a gente pode representar isso aqui de maneira geométrica. E como é que viria a ser isso? Simples. Se a gente for falar aqui de uma grandeza qualquer, por exemplo, eu vou citar aqui como exemplo a aceleração. Eu digo a vocês que um corpo está acelerando positivamente, certo? Com uma aceleração, aí eu vou botar aqui o módulo dessa aceleração, de 5 metros por segundo ao quadrado. Você sabe que esse corpo é, ele está ganhando velocidade, porque aqui não tem a questão do sinal que está sendo dito, mas aí fala muito pouco com relação a isso. Para onde é que ele vai, certo? Como é que a gente vai representar isso aqui geometricamente? Perdão, passou um carro com som alto aqui agora. E isso daí vem da nossa mecânica escalar, que é um caso particular da nossa mecânica vetorial, ok? Então vamos lá. Como é que eu representaria isso vetorialmente? Vetorialmente, eu teria que ter tanto a intensidade, que é o módulo, certo? Então, vamos escrever aqui o vetor. Todo vetor é representado por essa setinha aqui em cima, é uma maneira da gente representar. E para nós que estamos trabalhando aqui no nível superior, a nossa representação ela vai fazer a distinção por eixo, ou seja, o eixo X vai ter sua representação, o eixo Y vai ter sua representação e o eixo Z também, tá? Aqui eu vou fazer só a representação, no caso, para o eixo X e para o eixo Y. Então, o que é que eu vou dizer aqui? Olha só, eu tenho aqui como vetor o seguinte, ó. A minha aceleração tem essa característica aqui, ó. 3i mais menos 4j. O que é que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que o meu vetor aceleração, ele tem sua componente na direção X, ó, representado pelo versorzinho I aqui, com valor de intensidade 3, certo? E a sua componente Y aqui, tá? Com valor 4 negativo, tá? Então, essa é a maneira da gente representar. O I está indicando a direção. E o sinal aqui positivo significa que ele está indo a favor, nesse caso da ida, da direção do eixo de propagação. Já o outro caso é o contrário. O 4 negativo significa que ele está indo contrário ao que a gente convenciona. Como é que a gente representa ele geometricamente? Aqui, ó, representando geometricamente. O que é que eu vou ter? Eu vou escrever aqui em amarelo para a gente diferenciar. Então, esse aqui é o meu eixo X, esse aqui é meu eixo Y, e a gente tem isso aqui, ó. Eu vou ter o valor de 3, certo? Esse aqui eu vou chamar de meu A de X igual a 3, tá? E um pouquinho maior aqui, o meu A de Y igual a 4, certo? E aí, o que é que acontece?
Só com um detalhezinho aqui, o A de Y, nesse caso aqui, vai ter que ser -4, tá? Eu vou só mudar o sinal aqui, vai ser igual a 4, mas -4 também valia. Por quê? Porque a gente pode calcular aqui a intensidade desse vetor, essa intensidade vai ter um módulo, e esse módulo aqui a gente sabe que vai ser o valor de 5. Já que a gente vai ter 3 ao quadrado, que vai ser 9 mais 4 ao quadrado, que é 16, vai dar 25, e a raiz é 5. Então, é, ele vai possuir essas características aqui. E essa seria a nossa representação geométrica do vetor A, tá? Então, como é que eu posso pegar aqui e escrever o valor da aceleração sendo 5 aqui positiva? Simples. A minha aceleração, ela vai ser dada pelo quê? Pelo módulo das componentes ax ao quadrado mais a y ao quadrado, tá? Só uma coisa que eu não enfatizei, eu já fui direto. Todo vetor ele pode ser representado da seguinte maneira: um vetor A qualquer, a gente está tratando aqui a aceleração, certo? Ele é dado pelas suas componentes x na direção izinho, mais a componente y na direção j. Isso aqui, claro que eu estou tratando um vetor bidimensional, tá? Sendo que esse i e esse j aqui, i e j, são versores. Versores. Ou seja, eles são vetores unitários, tá? Ou seja, se eles são vetores unitários, o módulo de I, ele é igual ao módulo de J, que é igual a 1. Ok? Tá, então eu representei assim, e eu calculo o módulo, né? Já que a gente está vendo aqui essa representação, a gente teria a seguinte maneira: eu teria, escrevendo aqui em forma triangular, seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho o meu AX, certo? O meu AY e o meu A. Assim, A ao quadrado é igual a x ao quadrado mais AY ao quadrado. De maneira que eu calculo esse valor, eu já falei aqui, ó, para 3 e 4, a minha aceleração vai ser 5. Então, é diferente do caso aqui que eu escrevi simplesmente a minha aceleração como sendo 5 metros ao quadrado, eu estou dando para você aqui qual é a sua direção e qual é o seu sentido de propagação. A gente pode representar muito melhor dessa maneira, tá? Agora foi o seguinte, eu já mostrei como se calcula um módulo, certo? Já mostrei como representar aqui vetorialmente, e o que a gente vai fazer agora é fazer uma representação polar do vetor. Representação polar do vetor. Se vocês se lembram lá do terceiro ano do ensino médio, a gente estuda números complexos, certo? E quando a gente estuda números complexos, a gente faz o estudo é, da, da, da representação polar dos números complexos. Ou seja, ó, se eu tenho essa representação aqui, ó, do vetor, vamos lá novamente, eu tenho minha componente A de Y, certo? Vou colocar aqui, tá? E eu tenho minha componente A de X, qualquer, na qual a gente tem como módulo do vetor A aqui, eu posso fazer o quê? Eu posso representar isso aqui através de um triângulo, tá? Então, esse triângulo vai ser o triângulo a sua componente AX, certo? E a sua componente A de Y. Tem um ângulo retozinho aqui, certo? E entre A e A de X tem um determinado ângulo θ. De maneira que eu posso escrever o seguinte, olha, em relação a θ, o que é que eu tenho? Eu tenho que A de Y é cateto oposto. E o outro A, o azão, o módulo é a hipotenusa. Então, ó, eu posso dizer que o meu seno de θ é igual a quem?
é o cateto oposto, A de Y sobre a hipotenusa. De maneira que eu posso escrever como que A de Y é igual a A vezes o seno de θ, ok? Da mesma maneira, eu posso fazer essa representação para o A de X. Como é que eu vou fazer? Ó, cosseno de θ, vai ser quem? Vai ser A de X, que é o cateto adjacente, sobre A. Isso aqui implica para a gente o quê? Que o meu A de X é igual a quem? A cosseno de θ. E o que é que a gente sabe sobre essas duas maneiras de escrever? Bom, eu sei que eu posso escrever o meu vetor da seguinte maneira. A é igual a de x na direção y, mais a de y na direção j. Quem é que é o meu a de x? É a cosseno θ. Quem é o meu a de y? É a seno θ. Então, eu vou botar esse a em evidência, certo? Então, isso aqui vai ficar como? Ó, o módulo de a, abre parênteses, aí fica quem? Cosseno de θ na direção y, mais o seno de θ na direção j. E essa é a representação polar do nosso vetor, ok? De maneira que eu também posso escrever o seguinte aqui. Eu sei que a tangente do ângulo θ vai ser quem? Vai ser o meu cateto oposto, certo? E quem é o meu cateto oposto? Na verdade, pode ser o seno de θ, certo? O seno de θ sobre o cosseno de θ. Tá aqui a representação da nossa tangente. De maneira que eu posso colocar aqui o seguinte, olha, eu coloco A, certo? E coloco A aqui embaixo. Quem é que é a seno de θ? A seno de θ é o nosso AY. Quem é o nosso A cosseno de θ? É o nosso AX. Assim, eu posso dizer aqui que a tangente de θ é igual a AY sobre a x. Com a informação que eu tenho sobre a y e a x, eu posso encontrar qual é o valor do ângulo θ que está fazendo ali no nosso triângulo. Como é que eu faço isso? Eu vou aplicar o arco cosseno, de maneira que eu vou dizer o seguinte, olha, θ é igual a o arco tangente, eu falei arco cosseno, é o arco tangente, pode fazer também pelo cosseno, né? Mas nesse caso aqui é essa representação. É o arco tangente de AY sobre AX. Então, tá aqui a maneira de a gente encontrar o ângulo, certo? Entre as componentes do nosso vetor. Tudo que eu estou falando aqui é extensível para o vetor tridimensional. Como é que eu vou representar o vetor tridimensional? Tá aqui, ó. Eu vou escrever três eixos, certo? Que vão ser o eixo Z, o eixo Y e o eixo X. Então, aqui, ó, eixo Z, eixo Y, eixo X, tá? Qual é que vão ser os meus versores aqui? Vou colocar os versorezinhos aqui. Vai ser novamente, ó, da mesma maneira, eu vou poder escrever aqui, ó, vai ser o meu versorzinho J, meu versorzinho I, e aqui nesse caso, o versorzinho K, tá? Então, como é que a gente vai escrever o nosso vetor aqui? Escrevendo o nosso vetor, um vetor V qualquer aqui agora nesse caso, meu vetor V qualquer, ele vai ser quem? Ele vai ser sua componente Vx na direção I, mais a sua componente Vy na direção J, mais o seu Vz na direção K. Ou seja, da mesma maneira que a gente fez para bidimensional, vale para tridimensional. Aí você pode perguntar, Fernanda, a única maneira de você representar o vetor pode ser assim, com I, J e K? Não, não é. Depende do livro. Eu gosto de usar I, J e K por causa do Alonso Fim, que é um livro muito comum, principalmente nos cursos de física. Ele usa I, J e K. Mas é comum você encontrar em outros livros da área de engenharia a seguinte representação dos versores. Ó, o versor I, ele pode ser representado também como
Uzinho, certo? De X, chapéu. Ou então, ele também pode ser representado da seguinte maneira: apenas X com o chapéu. De maneira que Jzinho, ó, vai ser quem? Uzinho de Y, chapéu, ou então Y, chapéu. E o K, certo? Ele vai ser representado como U de Z, perdão, U de Z, na nossa direção, ou então Zzinho, chapéu. Seja qual for a adotada, não faz diferença nenhuma, ok? A gente já viu o módulo, a gente já viu como calcular o ângulo, a gente já viu aqui a representação vetorial. O que é que a gente falta ver sobre vetores? Bom, falta a gente agora falar sobre algumas propriedades dos vetores. Quais são essas propriedades? A primeira propriedade é a soma e subtração de vetores, certo? Então vamos lá. Soma e subtração de vetores, tá? Então vamos lá. De maneira bem simplória e direta. Imagine que eu tenho dois vetores tridimensionais. Eu tenho o vetor A, certo? Representado por AX na direção Y, mais AY na direção J, mais AZ na direção K. E eu tenho um vetor B, qualquer aqui, que vai ter as suas componentes da mesma maneira, BX na direção Y, mais BY na direção J, mais BZ na direção K, tá? Então, como é que eu faço aqui, ó? A soma e subtração de vetores, então, eu vou colocar aqui, ó, A mais ou menos B, certo? É igual a quem? Aí vou colocar, eu vou somar e vou subtrair cada eixo separadamente. Ou seja, como é que vai ficar? Como é que vai ficar aqui pra gente? Vai ficar x com x, y com y e z com z. Ou seja, vai ficar aqui, ó, ax mais ou menos, né, que a gente está fazendo a soma e subtração, né? Bx na direção y, certo? Mais ay mais ou menos by na direção j, mais az mais ou menos bz na direção k. Então tá aqui, ó, de maneira bem simples, como fazer a soma ou a subtração de vetores, tá? Mas essa não é nem de longe a nossa propriedade mais importante. As nossas propriedades mais importantes são os dois produtos que a gente pode fazer com vetores. Que produtos são esses? Então vamos lá. Produtos vetoriais. Produtos vetoriais, tá? Podem ser de dois tipos. Podem ser de dois tipos. Vamos lá. O primeiro, vou colocar aqui, ó. O primeiro vai ser o quê? O produto escalar. Produto escalar. E aqui eu já vou colocar uma dica muito óbvia. O produto escalar, ele vai dar para a gente um escalar, certo? O produto vetorial, ele vai dar para a gente um vetor. E é basicamente isso, não tem muito o que fazer. Tá, como é que eu represento o produto escalar? Vamos lá. O produto escalar. Eu vou utilizar esses dois conjuntos de vetor aqui, AX e AY. Então vai ficar o seguinte, olha, o produto escalar entre A e B, eu vou ter duas maneiras de representar aqui, ó. A primeira maneira é um produto direto, certo? Vai ser quem? Eu vou estar ali fazendo o produto das componentes pá, pá, e ver o que acontece. Eu vou suprimir aqui a componente Z só para a gente não perder tempo nessa conta, mas assim, é extensível para a componente Z, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, eu tenho AX na direção Y, mais AY
na direção J, que está multiplicando quem? BX na direção I, mais BY na direção J. O que é que a gente vai fazer aqui, ó? Vai fazer a propriedade distributiva, ou seja, AX, o BX, AX por BY, e posteriormente AY por BX, depois AY por BY. Como é que eu vou escrever aqui, ó? A vezes B vai ser igual, aí quem é que fica? Vai ficar, perdão, AX, certo? Vezes BX, e aqui eu vou ter o seguinte, olha, eu vou ter o versorzinho I vezes o versorzinho I. Então, vai ficar I vezes I, certo? Vai dar I ao quadrado. Como a gente está tratando de um versor unitário, tá? O que acontece quando eu faço o produto desses dois aqui? Isso aqui vai me dar o quê? Vai me dar 1 como resposta, certo? Só que, a priori, eu não vou mostrar isso daqui, simplesmente eu vou escrever aqui assim, e eu peço que vocês aceitem o resultado, porque eu vou mostrar ele com a próxima maneira da gente representar o produto escalar, tá? Então fica AXBX, izinho, izinho, certo? AXBY, então fica mais, ó, AX vezes BY, e aí a gente vai ter izinho vezes Jzinho, ok? Mais, que continua, mais. Aí fica AY vezes BX, aí vai ficar quem? J vezes Izinho, mais AY vezes BY, J vezes J. O que é que acontece aqui, ó? O produto de I vezes I, ele vai ser igual a 1, e o produto de I vezes J vai ser igual a 0. E sendo assim, se um é igual a 1 e o outro é igual a 0, o que é que acontece? Esses termos diferentes, certo? Eles são eliminados. Sobrando quem aqui, na nossa representação do produto escalar? Azinho vezes Bzinho vai ser AX vezes BX, certo? Mais AY vezes BY. O nosso resultado aqui, como a gente mencionou, dá um escalar, tá? Qual é a outra maneira de representar que eu pedi para vocês aceitarem? A outra maneira de eu representar é a seguinte: um produto desse tipo aqui, escalar, certo? A vezes B, ele pode ser dado da seguinte maneira: é o módulo de A, certo? Vezes o módulo de B, vezes o cosseno de θ, tá? Então, essa daqui são as duas maneiras de a gente representar o produto escalar. E se a questão pedir para você, por exemplo, o ângulo que faz entre os dois vetores, você vai aplicar as duas. Se ele lhe der as componentes desse vetor, simplesmente aplicando isso daqui, você vai encontrar esse valor. Ó, por exemplo, você vai utilizar essa equação aqui de cima para calcular qual é o valor numérico, né? No caso, escalar, de AX, de A vezes B, certo? Depois, com conhecimento do módulo, você vai aplicar aqui, ó. Depois aí divide um pelo outro e aplica o arco cosseno. Ou seja, o ângulo entre esses dois vetores aqui, ó, se a gente for colocar, o cosseno de θ vai ser quem? Vai ser A vezes B sobre o módulo de A vezes o módulo de B, tá? Ou seja, como é que a gente vai escrever isso aqui, ó? Isso aqui implica para a gente que eu vou ter que o meu θ vai ser igual ao arco cosseno de quem? Desse produto aqui, tá? Aí você pode olhar sim e achar bem mais complexo essa maneira que a gente está representando. Mas não é complexo, é bem simplório. É que, na verdade, a gente não precisa escrever tudo isso antes de fazer a resolução do nosso problema. Ok?
tá? O que é que eu vou fazer agora aqui? Vamos lá. Por que é que izinho vezes jotinha vai dar zero? Vamos fazer o quê? Vamos aplicar essa equação daqui. Como é que fica? Ó, o versorzinho I vezes o versorzinho J vai ser quem? Vai ser o módulo de I vezes o módulo de J vezes o cosseno do ângulo entre eles. E de cara aqui eu pergunto para vocês, qual é o cosseno entre esses dois versores? 90 graus, ou seja, π sobre 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, π sobre 2, tá? O que eu sei aqui? Eu sei que se é um vetor unitário, no caso esse versor, isso aqui vai dar 1, certo? O módulo vai dar 1. O módulo desse daqui também vai dar 1. Mas quem é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é zero. E é por isso que o produto escalar entre Izinho e J vai dar para a gente de volta o valor de zero, tá? E agora, por que que Izinho e J vezes Izinho, ou seja, versores iguais, vão dar o valor de 1? Vamos lá. Eu vou colocar aqui Izinho vezes Izinho vai ser igual a o módulo de Izinho vezes o módulo de Izinho vezes o cosseno entre eles. Qual é o cosseno que dois versores idênticos fazem entre si? Simplesmente 0 grau. Olha só, tá aqui o nosso eixo, o nosso pau ordenado, x e y. E aí, ó, eu vou escrever aqui o versorzinho i. Tá aqui, tá? Se eu colocar outro versorzinho i, vai estar sobre ele mesmo, tá? A gente não vai conseguir diferenciar. Ou seja, o ângulo entre eles é 0 grau ou 0π radiano, ok? Como é que fica aqui pra gente? Izinho vezes izinho vai ser quem? Aí, novamente, o módulo de Izinho é 1, o módulo de Izinho é 1, e qual é o cosseno de 0 grau? Se você olhar lá na tabela, ou se você lembrar, o cosseno de 0 grau é 1. Assim, Izinho vezes Izinho é igual a Jotinha vezes Jotinha, que é igual a Casinho vezes Casinho, que é igual a 1. Tá? Isso aqui só foi para a gente demonstrar o que é cada coisa. Como eu falei, a gente tem dois tipos de produtos, certo? São os produtos, a gente falou aqui, o produto escalar, e o nosso outro produto é o produto vetorial. É o produto vetorial. Se o meu produto escalar me dá um escalar como resposta, o que é que o meu produto vetorial vai dar? Vai dar o contrário, ou seja, vai dar um vetor, certo? Então, obtém como resultado um vetor, tá? É só um pouquinho menos fácil de se trabalhar, contudo, ele é simples também. Então, vamos lá. Como é que eu vou representar? Vamos pegar aqui agora o caso tridimensional, tá? Então, eu vou escrever aqui, ó, vetor A vezes B. Esse xzinho daqui, nesse caso daqui, significa para a gente produto vetorial, ok? Se se trata do produto vetorial, tá? Primeiro de tudo, diferente da outra que eu coloquei ali o valor do produto propriamente dito, eu vou escrever o que a gente sabe sobre essa representação vetorial. Qual é o resultado que a gente encontra? A gente vai encontrar um vetorzinho C, certo? De maneira que eu posso escrever o seguinte, olha, o vetorzinho C, ele pode ser escrito o módulo dele, no caso, certo? Como sendo o módulo de A vezes o módulo de B vezes o seno de θ. Olha aí a diferença.
O produto escalar é o cosseno e o produto vetorial é o seno, certo? Aonde a gente utiliza a regra da mão esquerda, nesse caso, se vocês lembrarem lá, a regra da mão esquerda, para fazer essa questão de angulação. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, os meus vetores, eu vou colocar isso aqui, y, e o meu vetor x, tá? No par ordenado. E eu estou dizendo para você que o meu vetor z ele está entrando ou saindo em relação ao ângulo de frente de vocês, tá? Então é como se ele tivesse vindo na direção do seu rosto agora, ou então na direção contrária ao seu rosto. Se ele estiver saindo de dentro da tela, imagine uma flecha. Imagine, ninguém quer ver isso, obviamente, né? Mas se uma flecha vier, se você olhar uma flecha de frente, pronto, fica isso melhor. Você vai ver o quê? Você vai ver a ponta da flecha. Então você veria algo da seguinte maneira. Mas se você estiver segurando a flecha e pegando pela parte de trás da flecha, ou seja, ela entrando no plano da tela, você veria ela dessa maneira daqui, ó. Certo? Então, como é que eu posso dizer isso aqui? Se a gente tiver utilizando a regra da mão esquerda, infelizmente não tem como fazer a regra da mão esquerda para vocês verem aqui. Deixa eu tentar fazer uma seguinte, a representação aqui ficaria, se eu colocar aqui A, certo? E eu vou colocar o Bzinho aqui, tá? Nesse plano daqui. O nosso vetor C resultante, ele vai ter dois caminhos. Se você utilizar o seu dedo, no caso do meio, o dedo médio, ele vai ser o seu vetorzinho C aqui. E ele vai estar, ó, nesse ângulo que está aqui. Ou seja, se a gente girar os nossos dedos, estiver fazendo o giro dos nossos dedos da seguinte maneira, fica muito difícil de fazer isso aqui sem ver, mas vamos lá. Indo de B para A, de B para A, certo? Ele vai estar o quê? Saindo do plano do papel, de B para A. Então, a gente vai ver a pontinha da flecha. Então, isso aqui, ó, de B para A. Agora, se a gente estiver fazendo o caminho contrário, certo? De A para B, ou seja, eu vou estar fazendo esse movimento aqui pela regra da mão esquerda, de A para B, o que eu vou encontrar é a base da flecha. É a base da flecha. É basicamente isso, tá? Mas vamos lá. Como é que eu represento isso daqui agora numericamente, certo? No caso, vetorialmente, o resultado. Simples. Eu vou fazer a escrita agora desse vetor. Então, vamos lá. Perdão. Vamos começar assim. Mudando aqui a cozinha rápido. Versorzinho A. Versor não, perdão. Vetor A vezes B vai dar para a gente resultado C. Onde C, nesse caso daqui, ó, o C, a gente vai representar da seguinte maneira. I, J, K. E aqui eu vou botar as componentes. Primeiro, a componente de quem começa o produto vetorial, no caso A, então vai ficar AX, AY, AZ, e aqui embaixo, BX, BY, BZ. Está aqui a representação do nosso vetor C, que é o produto entre A e B. Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou utilizar a regra do determinante para que a gente obtenha o valor do vetorzinho C. Como é que eu vou escrever essa regra? Vamos lá. A vezes B igual a C, certo? Vai ser quem? Vamos escrever aqui, ó, componente a componente. I
J, K, I, J. Tem pessoas que querem fazer com pressa, aí tem uma regra que multiplica por um canto, pelo outro. Eu não gosto dessa regra, porque você tem grande chance de se perder fazendo isso. Eu gosto de fazer com calma. Então, ó, isso aqui você nunca vai se enganar fazendo dessa maneira, certo? AX, AY, BX, BY, BZ, BX, BY. Sempre que você for tirar um determinante, produto vetorial ou algo do tipo, você vai fazer dessa mesma maneira. Como é que a gente faz aqui, ó? Primeiro, vai ser diagonal principal, os componentes da diagonal principal, ó, menos quem? Menos os componentes da diagonal secundária. E aí, ó, vamos escrever aqui. Essa diagonal principal, que é aqui da parte de cima, vai ficar quem? Vai ficar, vamos lá, primeiramente, C vai ficar, ó, AY vezes BZ, AY vezes BZ, certo? AY vezes BZ na direção I, tá? Mais AZ BX na direção J, só fazendo a multiplicação ali que a gente tá vendo em amarelo, certo? Mais quem? Mais AX BY na direção K, certo? Essa é a minha diagonal principal. Vou passar aqui o traço nela, porque a regra do determinante é diagonal principal menos a nossa diagonal secundária. Vou escrever aqui em laranja, certo? Menos a diagonal secundária. Quem é que vai ser a diagonal secundária? Vai ser, ó, BX, AY, em qual direção? K. BY, mais, né? BY, AZ, na direção I, certo? Mais BZ, AX, na direção J. E agora, para a gente concluir, fica quem? Eu simplesmente vou, no caso, fazer aqui a subtração das componentes de X com X, Y com Y e Z com Z. Eu vou pausar a aula aqui e a gente continua em breve, porque acabou o tempo dessa aula.